Obrigado, pessoal. É difícil falar depois de todos vocês, né? E eu sei que ainda tem outras tantas palestras maravilhosas aí, porque as histórias são fantásticas. E eu estava até conversando ali com o Cássio, eu falei, cara, seu anjo da guarda é bom, viu? Você veio com prova forte, mas seu anjo da guarda é bom. Na hora que eu vi aquela foto, eu sou ex-intensivista, né? Já fui de terapia intensiva. Quando você vê aquela foto naquela cervical e o cara está aqui andando, é bom. É sinal que é um cara bom, que tem muita coisa para dar para a gente, né? Então, o Papai do Céu guardou você aqui. Bem, vamos falar sobre performance e burnout. Esse vai ser um livro meu que eu vou lançar esse ano, baseado em várias histórias do consultório. Mas o que eu vou contar aqui para vocês mais é sobre a minha história. E aí eu pedi a IA para fazer como se fosse um WhatsApp. Mas, na verdade, isso eu escutei diretamente do meu irmão. Aquele dia, só não fui embora da sua casa por causa da sua esposa, assinado seu irmão. Então, ele falou isso diretamente, olhando nos meus olhos. Eu sou um pouco estoico e, naquele momento, eu não entendi o processo dessa frase. Talvez a vida me moldou a ser estoico. Por quê? Porque eu sou o filho mais velho de uma família que teve um pai alcoólatra, hoje meu pai já é falecido, e que teve que sair de casa. E eu, sendo o filho mais velho, vivi essa situação. Alguém viveu situação de alcoolismo aqui em casa? Na casa? Várias pessoas, né? Não é fácil. Eu achava que eu não lembrava dessa história. Até um dia eu entender, em um curso desses de imersão de 4 dias, e eu entendi por que eles fazem o curso de 4 dias, porque a gente é tão teimoso que a gente precisa estar esgotado para acessar algumas memórias que a gente travou. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos. E eu não entendia por que eu, quando saía de férias, tinha taquicardia. Como assim? Você vai sair de férias, cara, e você tem taquicardia? Tinha brigas com a minha esposa porque ela queria viajar e eu queria trabalhar. Então, acho que 22 eu fiz um curso de imersão e aí eu acessei essa memória, que estava muito, muito, muito escondida. E aí eu vi essa imagem do meu pai alcoólatra saindo de casa, sendo expulso pelo meu avô, e eu vi outra imagem, que a minha mãe, eu falei, mãe, chega, nessa vida você já escolheu 2 vezes, né? Escolheu um padrasto, e o meu padrasto, ele não era muito fã de trabalhar. E aí eu vi a mãe criar 3 filhos, né, com diferenças de idade, e lutando. Então, a psicologia, tem vários psicólogos, me corrija se eu estiver falando besteira, psiquiatra aqui também, ou você repete, não é tão simples assim. Então, eu sou o cara que repeliu. Eu não quero esse padrão masculino para mim. Vou trabalhar tudo que eu puder trabalhar. E ali eu entendi que era de onde vinha a minha taquicardia. Continuo tendo taquicardia, mas hoje em dia eu me permito. Então, imagina você escutar isso do seu irmão, mas você foi lá, o irmão mais velho, se formou médico, me formei primeiro fisioterapeuta, trabalhei na Covid, terapia intensiva, salvei um bocado de vidas. Na verdade, quem salva é Deus, mas a gente é um instrumento, né? E aí você descobrir que a sua família está destruída. Que o seu irmão, que saiu de um estado para te visitar no outro, em São Paulo, e ele só não foi embora por conta da sua esposa. Isso dói, porque ao mesmo tempo que você vê essa imagem,
acho que aqui é essa imagem que você fala, pô, cheguei lá, né? Consegui chegar lá. Fiz a faculdade que eu queria fazer, mas, ao mesmo tempo, é terra arrasada, porque a família não entende todo o processo, e você faz parte deles não entenderem, e eles estavam certos. Então, quem aqui já chegou lá sabe disso, né? Não é prêmios, não é título, não é dinheiro, não é sucesso profissional. Tudo precisa estar completo quando a família está bem. Se a família está destruída, você não está completo, né? E muitas vezes, mesmo a gente sendo frio, sendo estoico, como eu disse, que agora é o método bonito para a gente falar que a gente é gelado, né? Mas quando você chega lá, que você fala assim, cara, e agora? Vale a pena? Valeu a pena? Então, como eu vivi o burnout muito de dentro, e foram 2 vezes, a primeira foi essa, como é que foi essa passagem? Eu cheguei da residência médica de um plantão, eu fazia 104 horas semanais de trabalho, pasmem, entre fazer os plantões da residência, as atividades da residência e ainda dar plantões por fora para poder me bancar aqui em São Paulo. E eu não estava escalado para fazer o plantão da sexta para o sábado. E no sábado de manhã, meu irmão ia chegar. E peguei um plantão de caos. Cheguei em casa, lembro a cena de hoje, eles estavam numa bancadinha, que era a cozinha, aqui tinha um sofá. Eu abri a porta, vi eles, falei, boa tarde, deitei no sofá e dormi. Esse foi o meu primeiro burnout. Hoje, depois de muito estudar sobre isso, depois de tratar isso, eu sei que é burnout. E o burnout, um dos sintomas é esse. Você não quer ver simplesmente ninguém. E é por isso que ele me mandou e me falou, na verdade, pessoalmente, aquela frase que impacta. E eu falei, como é que eu falo do burnout sem falar disso? Impossível. Eu poderia falar de várias histórias que vão estar no meu livro. Um empresário que ganhou 35 quilos, e eu falei para ele, até quando você vai assim? Porque eu não sei até quando eu consigo te ajudar a se manter vivo. Raquel, a insubstituível. Ninguém fazia igual a ela. Todo mundo fazia, mas ela refazia, porque não estava do jeito dela. Demitiu, acho que uns 5 funcionários e preferia trabalhar sozinha como contadora, porque ninguém fazia do jeito dela. Carlos, o apagão. Alguém falou aqui hoje, desculpa, não estou lembrando, mas eu escutei, vindo para cá hoje pelo YouTube, então estava dirigindo, mas eu achei uma palestra fantástica. É remédio para dormir, remédio para acordar. Carlos. E aí, no dia de uma importantíssima reunião que ele tinha, fez um apagão. Não lembrava de absolutamente nada que ele precisava falar. Investigaram hipoglicemia, enfim. Mas foi um burnout. E Paulo, o explosivo, também está lá. Paulo quebrou, acho que uns 3 iPhones, porque ele descontava tudo no celular. E qual era o problema de Paulo? Era um outro workaholic. Todos esses aqui são workaholics, tá? E é ruim ser workaholic? Não. É ruim ter uma Ferrari? Não. Mas é ruim ter uma Ferrari sem freio? Opa. Aí é outro problema. Então, eu descobri que eu era uma Ferrari sem freio. E é óbvio que um carro muito potente, sem freio, vai se esborrachar na primeira curva. Você não vai nem curtir esse carro. Então, assim, nós temos várias máscaras que nós usamos. E eu sempre digo, férias não resolve o problema.
você volta, às vezes, até pior das férias. Você fala, putz, vou viver esse ambiente de novo. Vou viver os mesmos problemas de novo. E pior, só vou ter férias de novo daqui a um ano. É assim? Então, o que é que vai resolver? Gente, reenergizar. Pedi para minha esposa ver, ela deve estar vendo. YouTube. Belíssima ideia, está excelente a transmissão. Isso é o que me reenergiza. Por isso que eles não vieram, porque o Rafa está com 50 dias de nascido. Então, nós podemos viver situações extremamente desafiadoras, como aqui tiveram várias histórias. Mas o que te dá energia? O que te reenergiza? O que faz você se reconectar todo santo dia? Não é as férias. Mas você precisa reenergizar todo santo dia. Recentemente eu recebi uma proposta para abrir uma outra clínica médica. Eu tenho uma clínica médica em São Paulo junto com a minha esposa. E eu disse não. E eu parei e falei, cara, o Patrick de 10 anos atrás nunca diria não. Sabe por que eu disse não? Porque eu falei, eu não abro mais mão de ir ali em casa e almoçar com meus filhos. Há 10 anos atrás eu não faria isso. Mas por quê? Eu continuo sendo um cara que gosta de trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu estou dentro do meu propósito. Mas agora eu tenho freio. Então agora eu sei o que é importante para mim. E eu só abraço aquilo que não vai tirar a minha paz. E cada um sabe o que tira a paz e o que traz energia de volta. Então, façam uma reflexão. O que vai trazer energia de volta para você? Porque o burnout, o esgotamento, não é o fim do caminho. Ele simplesmente diz que o caminho precisa ser reescrito. E esse reescrever é reescrever da melhor forma possível, que não tem receita de bolo. Mas tem algumas coisas que ajudam. Por isso que no meu livro eu lancei um método chamado reparar. Primeiro, reconhecer. Cara, quando eu tive aquele burnout, eu nem sabia que aquilo era burnout. Conversei com algumas pessoas que tiveram burnout. Falou, nossa, quando o médico me deu o diagnóstico, eu falei, o que é isso? O que é burnout? O que é síndrome de burnout? Equilibrar a carga de trabalho, porque isso aqui é importantíssimo para que aí sim a gente possa performar em alta performance. Alta performance não é você trabalhar sempre mais, mas é sim você trabalhar sempre melhor. Priorizar o autocuidado. Homem com burnout não vai nem no cabeleireiro, não faz a barba. Mulher não faz a unha, não faz maquiagem, não faz nada. Apoio emocional, vou voltar nesse tema já já. Reduzir o estresse. Aprender a dizer não. Tem uma história que está no livro, que é um coach médico, que simplesmente eu escutei da boca dele que ele sentou no banheiro de Congonhas e chorou, porque ele não podia estar em casa com a filha doente, porque ele assumiu tantos compromissos que ele não sabia dizer não, que ele chorou no banheiro de aeroporto. Então, assim, aprender a dizer não, para a gente aprender a falar os sims corretos, é de extrema importância. E resgatar o propósito. Então, se a gente faz o que a gente gosta de verdade, você vai lá na fadiga extrema, mas às vezes você não vai no burnout. O ideal é nem ir na fadiga extrema. Apoio emocional, é isso aqui, cara, é o que vários de vocês falaram aqui. O que o Castro fez agora? Apoio emocional. A plateia ficou mais leve. Quem te dá apoio emocional está aqui hoje? Levanta a mão. Dá um abraço e um beijo. É isso.
E o que o Castro falou, nós viramos uma família. Quando você tem apoio emocional para os momentos ruins, tudo fica mais leve. Então, a gente precisa, cada dia mais, e foi maravilhoso ser depois da palestra do Castro, porque aquilo falou, eu falei, cara, é exatamente isso, o apoio emocional. O apoio emocional faz toda a diferença para a gente. Então, só para finalizar, acho que pulou um slide, tinha mais um. Aqui. Você não precisa se destruir para provar que você é suficiente. E você só vai ser reencontrado se você quiser ser reencontrado. Porque o burnout não é o fim do caminho. É um sinal de que o caminho só precisa ser reescrito. E agora, com freios. Obrigado.